No mundo inteiro, inúmeras pessoas têm se entregado ao vício da pornografia e da masturbação. Quanto mais elas se entregam a esses pecados, mais no fundo do buraco elas se encontram. O resultado disso é um ciclo vicioso de derrota, marcado por frustração, culpa e repulsa. Será que existe saída para uma pessoa que se encontra presa na pornografia? Se a resposta for sim, de que maneira esse pecado deve ser combatido? Essas perguntas são respondidas no livro que eu vou indicar para você nesse vídeo. O nome do livro é Com Toda Pureza, Livres da Pornografia e da Masturbação. A editora Fiel abençoou o público cristão por meio da publicação desse excelente livro do pastor Tim Chester. Tim é pastor de uma igreja cristã na Inglaterra e também é autor de vários livros, muitos dos quais têm sido publicados no Brasil pela editora Fiel e Vida Nova. O livro Com Toda Pureza foi publicado no Brasil em 2020. A obra tem 224 páginas, distribuídas em 5 capítulos. Eu trouxe aqui o sumário para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Prefácio, introdução, vamos falar de pornografia. Capítulo 1, Vendo Além da Tela, Libertos pela Beleza de Deus, Libertos pela Graça de Deus, A Batalha da Fé, Libertos para a Glória de Deus e conclusão, Juntando Tudo. O autor mostra que a pornografia se tornou uma epidemia que afetou até mesmo a Igreja de Cristo. Antigamente, para que um jovem tivesse acesso a conteúdos adultos, ele tinha que ir até uma banca de jornal e comprar revistas proibidas. E ele fazia isso correndo o risco de ser visto por algum conhecido. No entanto, hoje, a realidade já é outra. Um jovem consegue acessar o conteúdo adulto na solidão do seu quarto, bastando para isso um computador ou celular com acesso à internet. A pornografia é uma epidemia que atinge não apenas homens, mas também mulheres. Não atinge apenas homens casados, mas mulheres casadas também. Infelizmente, muitas pessoas solteiras e casadas estão presas nesse vício destruidor. Do começo ao fim do livro, o autor cita o testemunho de pessoas que viveram escravizadas pelo vício da pornografia. Elas relatam as consequências que esse vício gerou em suas vidas pessoais e em seus relacionamentos. Mas apesar desse período de derrota, elas também contam como que Deus concedeu vitória sobre esse pecado, trazendo elas de volta à verdadeira liberdade. No decorrer do livro, o autor apresenta 12 razões para você abandonar a pornografia. E as razões são as seguintes. A pornografia destrói sua visão do sexo, destrói sua visão sobre as mulheres e sobre os homens, se você é mulher, destrói a visão das mulheres sobre si mesmas, a indústria pornográfica abusa das mulheres, a pornografia é pecado contra sua esposa ou contra seu marido, se você é mulher, destrói famílias, é escravizante, corrompe seu caráter, desperdiça seu tempo, energia e dinheiro, enfraquece seu relacionamento com Deus, enfraquece seu serviço e, por fim, a ira de Deus é contra as pessoas que consomem isso. Muitas pessoas consomem conteúdo adulto e colocam a culpa nas circunstâncias. E outras pessoas ainda afirmam que esse tipo de prática é o resultado do espírito de luxúria que atua em muitos cristãos. É como se um espírito maligno controlasse as atitudes desses cristãos, fazendo com que eles se tornem vítimas desse pecado. Esse tipo de argumento nada mais é do que uma tentativa de fugir da responsabilidade pelos próprios atos. O autor diz muito bem que não há evidências bíblicas a sugerir que os demônios possam habitar o Filho de Deus. O Espírito Santo não divide sua casa. Nas palavras do apóstolo Tiago, se consumimos conteúdo adulto, isso acontece por causa da cobiça do nosso coração. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É verdade que a pornografia oferece muitas coisas boas para a nossa carne e para o nosso ego. Todavia, assim como todo pecado, ela conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Deus oferece muito mais do que o pecado da pornografia é capaz de oferecer. O autor mostra que para cada falsa promessa de pornografia,
há uma verdadeira promessa de Deus. E na sequência, ele apresenta todas essas promessas de Deus. Diante disso, a pergunta crucial é: de que forma esse pecado deve ser combatido? Existem soluções secundárias que também são úteis, como, por exemplo, instalar bloqueadores de sites adultos. Isso é importante. Também é importante tomar a firme decisão de não assistir vídeos adultos e nem olhar para fotos indecentes e tentadoras. No entanto, existe uma solução que é mais profunda ainda. O autor diz que o primeiro passo para combater esse pecado é render-se ao Senhor. Precisamos começar nos humilhando. Precisamos desistir de nossa justiça própria e de nossa autoconfiança e, em vez disso, olhar para a justiça de Cristo. Precisamos parar de esperar até sermos dignos de Deus e, em humildade, receber sua graça. Além disso, se a pornografia é prazerosa, então nós precisamos de algo que seja mais prazeroso do que ela. Precisamos de algo que seja não apenas mais prazeroso, mas que seja puro ao mesmo tempo e que realmente preencha o nosso coração. Será que existe esse tipo de prazer? O autor diz: é o prazer em Deus que ele nos dá por meio de Jesus. E ele prossegue dizendo: a pornografia promete muito, mas não satisfaz e cobra um preço alto. Vidas destruídas, relacionamentos destruídos, esperanças destruídas. No fim, o salário da pornografia é a morte. Mas Deus nos oferece um banquete que satisfaz, um deleite para nossas almas. A motivação para a mudança e a santidade é esta: o banquete de Deus é muito melhor. O cristão que está realmente satisfeito no Senhor não vai ficar buscando satisfação no pecado. Mas aqui cabe um alerta, pessoal. Estar satisfeito no Senhor não significa que as lutas contra a pornografia serão tranquilas. As lutas serão intensas, mas apesar disso, o prazer em Deus vai subjugar o prazer pelo pecado. Portanto, se você luta contra esse pecado ou conhece uma pessoa que está lutando contra isso, não deixe de comprar essa obra. Para você adquirir esse material, basta acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Acessando esse link, você vai ser direcionado para uma loja virtual e ali você pode efetuar a sua compra por um preço bastante acessível. As palavras de Tim Chester são carregadas da graça de Deus e da sabedoria pastoral. O que Deus tem para nós como povo amado, escolhido e regenerado é a vitória sobre o pecado. Você pode vencer esse vício, afinal, você foi liberto da escravidão do pecado e em Cristo você se tornou servo da justiça.